Eu queria fazer uma observação sobre algo que aconteceu fora de campo. A manifestação dos torcedores do Vasco no bairro Vasco da Gama. O Vasco está passando por um processo de banimento do futebol do seu torcedor, a continuidade do fechamento do estádio de São Januário, nós estamos vendo aí as imagens. Toda festa popular é muito bem-vinda, ainda mais quando ordeira. E olha aí o que faz o torcedor do Vasco, que está a rodadas impedido de frequentar a sua casa. Para mim, assim como chamam a atenção as expulsões ocorridas em vários jogos da rodada do Campeonato Brasileiro e a escassez de gols, que é outro ponto que chama a atenção, mas esse aí é algo que a gente tem que prestar e a gente tem que destacar. Uma festa popular, uma festa da torcida do Vasco, banida e impedida e tendo seu direito de frequentar São Januário embargado. Essa festa, sem violência, com a manifestação de amor a um clube centenário, aconteceu num bairro que chegaram a dizer que ali não pode ter jogo de futebol, por pura discriminação, por puro preconceito. Então eu acho que essa é uma das grandes imagens do final de semana. Olha, tivemos 11 gols, doutor. Concordo com você sobre a imagem. A gente estava assistindo aqui muito impactado, muito impressionado com a imagem. E foram 11 gols em 9 jogos, porque São Paulo e Coritiba não acontece nessa rodada. Pouco, hein, Grafa? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, André, Renata, Lédio. Renata, bem-vinda de volta. Parabéns pelo trabalho na Copa do Mundo. Realmente, acho que o PC tem razão, né? Acho que o ponto mais bonito desse final de semana da rodada do Brasileirão foi essas imagens aí em torno de São Januário, no bairro ali, em torno do Vasco da Gama. Mas a rapaziada, esse final de semana, estava pensando nessa folga aí de data FIFA, né? Porque faltou gol, sobrou cartões vermelhos, cartões amarelos, e o futebol ficou um pouco de lado. Tivemos aí Vasco e Bahia e Vasco aí, um tempo para cada equipe, né? No primeiro tempo o Bahia foi bem melhor do que o Vasco, conseguiu o gol. No segundo tempo o Vasco melhorou com as mudanças, a entrada do Payet. É uma grande coisa que aconteceu para o torcedor vascaíno também, que ele entrou bem. É nítido a falta de ritmo de jogo, de sintonia com os companheiros, mas a qualidade técnica dele se sobressaiu no segundo tempo, melhorou a equipe. O Vasco poderia ter saído com a vicativa com a entrada do Marlon Gomes no jogo. Um jogador que mudou bastante a dinâmica de jogo do Vasco no segundo tempo, sofreu o pênalti, participou das principais ações ofensivas, teve um certo entrosamento ali com o Payet. A entrada dele hoje foi determinante para esse empate, o Vasco buscar esse empate lá na Arena Fonte Nova. Falava dos reforços do Vasco. Medel, que hoje jogou de volante, joga de zagueiro muitas vezes. Não joga próximo. Oi? Não joga próximo. Levou o terceiro cartão amarelo. Praxedes muito discreto. Foi hoje discreto. Verratti fez o gol de pênalti, Payet fez a sua estreia e o Paulinho. Medel... São 5 reforços titulares do Vasco na janela. Isso, o Medel é um pouco perdido no primeiro tempo. O Medel, ele funciona mais como um zagueiro do que no meio de campo. Ele, como jogador de meio de campo, ele tem uma enorme dificuldade de entrar no campo do adversário. O Jair o substituiu e protagonizou aquele lance no passe do Payet, que poderia ter feito até o gol que garantiria a vitória do Vasco. Isso não vai acontecer com o Medel. O Medel não se arrisca a ir à área do adversário, até porque teme muito provavelmente não ter condições de voltar a tempo caso saia um contra-ataque ou uma jogada um pouco mais rápida da equipe adversária. Ele, como zagueiro, pode vir a funcionar. Agora, o grande problema do Vasco é que ele vai ter o Zé Gabriel no próximo jogo, mas perdeu o Medel por cartão amarelo e o Jair por cartão vermelho. E o pênalti bobo do Gilberto, vocês não acharam, não? Ele se precipitou na jogada, né? Ele foi na jogada do Marlon Gomes, que gingou para dentro e tirou para fora. Ele poderia ter esperado um pouco, até porque o Canu já chegava para fazer a cobertura, mas ele fez a opção pelo carrinho ali, se precipitou e acabou sofrendo um pênalti. E não levou, e saiu assim... Barato, porque ele já tinha amarelo, né? E não levou. Teoricamente, ele teria que ter sido advertido com o segundo amarelo e, consequentemente, ser expulso. A gente falava de classificação. Se o Vasco venceu o América, que é o jogo que ele tem a menos, ele vai ficar... Vai a 20. Vai a 20. O Santos hoje é o primeiro time da zona do rebaixamento com 21. Então, se ele vencer o jogo que ele tem a menos, ele tá bem vivo, cara. O Vasco conseguiu entrar no bolo. Independentemente desse jogo, ele conseguiu entrar no bolo ali para tentar uma salvação que antes parecia impossível. Ainda é muito difícil, mas ele pelo menos agora está competindo, né? Os jogadores entraram bem, os reforços,
concordo com o PC, o Medel não funciona de volante. O jogo lá da Neoquímica contra o Corinthians, ele foi péssimo como volante, foi muito mal. Foi muito bem como errado. zagueiro contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Como zagueiro ele tem belo ido jogo muito aquele bem. dia. Como volante ele não vai funcionar. Agora, o Ramon Dias tem dificuldade de lançar menino, né? Ele estava com hesitação de lançar o Marlon hoje resolveu. Ele tem um volante lá, tem o Barros, que ele poderia ter posto no jogo hoje. E o Marlon nem dá para chamar mais de menino, né? De tanta experiência que ele tem. O Eric Marcos era um outro menino que ele não usa mais, enfim, ele tem uma dificuldade de apostar no jovem, mas ele vai se convencendo aos poucos. Ele vai se convencendo aos poucos que os jovens podem ser um caminho. Isso tem muito a ver com o técnico recém-chegado, né? O técnico recém-chegado, ele para conhecer e confiar nos jogadores que ele vê nos treinamentos, ele leva um tempo, especialmente quando esse técnico vem de fora do país. Porque um técnico que já mora, um brasileiro, esse técnico está um pouco familiarizado, acompanha, já viu numa partida ou noutra. Agora, quando você tem um técnico que desembarca no Brasil, ele não sabe diferenciar o Barros do Zé Gabriel, então ele tem que ficar olhando, até ganhar confiança, se sentir um pouco mais seguro para poder escalar, e aí é o preço que você paga quando você troca de comando e aí você vai buscar alguém que não está familiarizado com os jogadores que atuam naquele país. E o que você tem achado do trabalho dele até aqui, do Ramon Me Dias? parece uma equipe mais organizada. O primeiro tempo hoje, talvez em função até do fato do Medel estar no meio de campo, o Vasco estava muito espaçado, né, Grafite? Oferecendo condições ao Bahia de trocar passes próximo à área e até de infiltrar. A partir do segundo tempo, com a entrada desses jogadores, ele conseguiu reorganizar a equipe. Até o PC, durante a transmissão, ele chamou a atenção para uma coisa no primeiro tempo sobre a passividade da marcação do Vasco, né? E eu acho que tem muito com relação ao meio-campo que ele escalou. O Medel não estava funcionando, não estava dando dinâmica. Aqueles 3 jogadores de meio não estavam nem marcando, nem conseguindo saber jogar quando estavam com a bola. Então o Vasco ficou um time muito passivo na marcação, deixando o Bahia jogar, e quando tinha bola não conseguia construir nada. E até nos números do intervalo a gente viu que o Vasco tinha desarmado só 6 vezes no primeiro tempo, né? Então, assim, mostrava o quanto isso que o Vasco ficou sem a bola. Então, precisaria desarmar para jogar. Mas não conseguiu, não deu certo a dinâmica do meio-campo. E aí, com as trocas, concordo muito com a análise do Grafa e do PC, acho que o time conseguiu jogar bola, né? Conseguiu ficar um pouquinho mais com a bola, criar oportunidades de gol. O Marlon Gomes, acho que é um jogador que está mostrando há muito tempo, né? A qualidade que ele tem, é um cara que sabe marcar e sabe também dar dinâmica de passe no jogo, né? E ele foi muito importante, por exemplo, para o Vasco subir para a primeira divisão, né? Então é um jogador que já amadureceu assim meio na marra, porque o Vasco precisou. Ele e o Andrei.